Light, alegria imensa estar com vocês aqui nesse dia que é muito especial. Você sabe que dia que é hoje, querido? E pelo amor de Deus, vem falar tal de... Não vem falar de Halloween, não. Porque vira assim, você é crente, meu irmão. Hoje, queridos, hoje é um dia muito especial para mim e para você que somos cristãos. Hoje, sabe o que aconteceu 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, numa pequena cidade da Alemanha, um grande homem de Deus se levantou, pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, e ali começou um dos maiores movimentos da história, a Reforma Protestante. Glória a Deus. E eu e você somos alvos desse grande homem de Deus, Martinho Lutero. Então hoje não é Halloween, não, pelo amor de Deus, Halloween. Hoje é o dia da Reforma Protestante, 506 anos, sabe, do mover da igreja, que não para, que é inabalável e tem transformado a história da humanidade pela graça e pelo poder e glória de Cristo. Então hoje é um dia muito especial. Hoje nós podemos celebrar as 5 solas que são a base do cristianismo, da Reforma Protestante. A sola, eu não vou tentar falar latim, que vou passar vergonha, né? Eu ia falar a sola fide, que é somente a fé, somente a Escritura, a Palavra de Deus, somente Cristo, único Senhor e Salvador, somente a graça de Deus e somente glória a Deus. Os pilares os pilares da nossa cultura, da nossa base, da Reforma Protestante. Hoje é um dia maravilhoso e é uma alegria imensa poder ter o privilégio de pregar nesse dia, no dia da Reforma Protestante. Glória a Deus por isso. Hoje está aqui ministrando um terça-light profético. Próxima terça-feira nós vamos ter um terça-light especial, que é o Café com Pastores, para essa turma maravilhosa que está chegando na Light, e também a primeira aula do embarque, porque em novembro nós vamos ter o embarque, que é o curso de membresia e batismo da Light. Então, queridos, novembro já está sendo esperado com grandes expectativas, e por isso hoje antecipamos o terça-light profético, para ter esse tempo aqui com vocês, e vai ser uma bênção. Então, aproveitando que eu já falei do Café com Pastores, você que está aqui, deseja ser batizado, deseja fazer o curso de membresia e batismo, ou ser membro da Light, você precisa fazer esse curso, somente se inscrever no final desse culto, e você vai receber as informações. As aulas vão ser todas as terças-feiras, dia 7, 14 e 21 de novembro, a partir das 19h30, nós vamos começar com o Café com Pastores, depois tem mais uma aula inaugural desse curso maravilhoso. Então fica o convite para você aí, está conosco no Café com Pastores, que é a próxima terça-feira. Então, a próxima terça-feira é um terça-light especial exclusivo para o Café com Pastores. Então, já fica esse aviso reforçado. Vamos estar avisando nas redes sociais essa semana e no próximo culto de domingo também. E, queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra. O Senhor colocou no meu coração há um tempo, sinto que é de Deus. Está ministrando hoje com vocês, os inimigos do mover profético. Os inimigos é mais de um, eu quero falar sobre isso, do mover profético. Quero trazer aqui, primeiro para fazer o pano de fundo do que é o mover profético. Eu vou falar sobre os inimigos e como vencer esses inimigos, mas antes disso eu quero trazer o pano de fundo do mover profético de Deus. Sabe o que é o mover profético? Dessa laje profético. O que é o profético? O mover profético, queridos, é o agir de Deus, onde conseguimos ter a percepção do que Deus quer fazer, do mover de Deus, de situações específicas onde precisa de uma intervenção de Deus, uma intervenção espiritual para que haja um romper e um cumprimento da vontade de Deus. O mover de Deus, o mover profético, eu vou resumir, é muito mais que isso, é muito mais profundo que isso, mas de uma forma simplificada. O resumo do resumo do resumo, eu quero trazer para nós, é como se fosse o seguinte: o mover profético, ele começa numa percepção, numa revelação, um conhecimento. Depois ele vai gerando uma ação, que vai gerando uma obra que termina numa edificação, numa frutificação. Ou seja, o mover profético, ele começa em percepções de Deus, em percepções do que Deus quer fazer, uma revelação, numa percepção mesmo. E ela precede tudo, começa nessa percepção, depois vem com uma ação, com um serviço e termina em uma edificação ou numa frutificação. Esse mover profético,
esse agir de Deus, então percebemos o que Deus quer fazer, percebemos qual é a vontade de Deus, a forma como Deus quer agir, percepção, revelação. Então, não podemos somente na percepção, no conhecimento. Então, o próximo passo, nós temos uma ação, e essa ação vai gerar uma construção, uma edificação, uma frutificação. Eu vou dar um exemplo bem prático, aconteceu fresquinho, esse último encontro com Deus. Eu não vou dar spoiler do encontro, que é algo extraordinário, mas nessa semana, desde quando nós lançamos a data do encontro, eu tiro tempo no meu TSD para estar orando sobre esse retiro espiritual, e na semana do encontro, praticamente eu só oro sobre isso. Então eu estava orando, e percebi em Deus sobre uma situação específica que nós íamos enfrentar no encontro. Tive essa percepção, beleza, e aí continuei orando, e eu não me lembro agora se foi no dia ou um dia antes. O pastor Mateus me liga e fala, cara, estava orando pelo encontro hoje. E ele falou, pega o papel, a caneta aí. Eu falei, é coisa boa. Peguei lá, e aí o pastorzão começou a compartilhar algumas impressões, percepções dele, que eram diferentes da minha, mas ambas se completavam para algo que bem específico que acontecer nesse encontro com Deus. E aí, então, tive essa percepção, entrei para o plano prático, para a ação. Então, além de colocar todos os encontros para estar orando, chamei pessoas específicas do time de intercessão, para estar orando de forma específica, e para ter uma ação específica no momento específico. Eu tenho que falar assim, senão vou dar muito spoiler. Então, e aí, interessante, além disso, aí, mais uma percepção complementar de Deus, eu fui orar, falar com uma pessoa, liberar uma palavra para ela e uma direção. Eu não sabia, porque eu estava pregando, ministrando a palestra, foi a mesma direção que a Poli deu para essa pessoa. Então, tive a percepção, sou mesmo do pastor Mateus, uma percepção muito clara, uma ação, uma direção, passei por parte do time ali, e aí, de repente, aconteceu. Da forma exata como havíamos percebido, houve um momento de uma batalha espiritual, e aí Deus já tinha dado a direção. Esses irmãos, de uma forma muito direta, precisa, foram usados por Deus. Então, a ação, e agora vem a edificação, a frutificação. Vidas ali foram transformadas, libertas para a honra e glória de Deus, e porque houve todo esse processo do mover profético, de perceber, de agir e de edificar. Então, o mover profético não é só um arrepio. O mover profético é algo que vem de Deus para gerar uma percepção, uma sensibilidade, para que possamos ter ações que vão voltar para a edificação do reino de Deus. Então, esse é o ponto que temos que trazer para o nosso coração, que o mover profético é algo que está disponível para todos. Sabe, o mover profético de Deus é algo que está disponível para todo mundo. E é óbvio que o Espírito Santo conhece e respeita a particularidade, as características, o perfil de cada pessoa. A forma do Espírito Santo agir em cada pessoa é de um jeito, porque cada um foi feito de uma forma, para que assim juntos possamos expressar a multiforme a graça de Deus. Então, o mover do Espírito Santo, queridos, ele é como um exemplo mais claro que eu estava pensando. Quem já foi ver um filme 3D aí? Levanta a mão. Se você não for ver um filme 3D, você está há muito tempo que você não vai no cinema, você tem que ir, pelo amor de Deus. Eu fui levar minha família toda agora para ver. Levamos 5, mas paguei 4, graças a Deus. Maria não paga ainda, mas levamos a Maria no cinema. E aí, nós 5 ali. A Ana não tinha ainda assistido o filme 3D, somente a Letícia. A gente assistiu o Avatar recentemente, vamos ver outro filme 3D. E aí, a Ana achava um barato, ficava vendo o filme sem óculos. Falei, filha, o doido do trem é com óculos, quando você vê aquele, parece que a água vinha sobre você, ou pegando fogo, tudo aquilo. É uma experiência única, filha, fica com óculos. Sem óculos, olha só, está tudo embaçado, embaralhado. Você consegue entender o filme, você consegue assistir o filme, mas a experiência fica limitada. E é uma experiência muito mais incrível quando se coloca o óculos. Eu creio que experimentar do mover profético é a mesma coisa. Sabe, nós temos uma vida em Deus, uma missão, sabe, um propósito de vida, e tudo isso torna muito mais extraordinário quando nós desfrutamos do sobrenatural, do agir profético que está disponível para nós. Então, eu quero dizer para vocês, como essa introdução, até estendi um pouco para que nós possamos entender que o mover profético
é um benefício, é aquilo que está disponível para todos aqueles que entregaram a vida para Jesus como único Senhor e Salvador. É um próximo passo depois do batismo do Espírito Santo. É de você ter percepções, experimentar o mundo espiritual, de perceber o agir de Deus, de ter ações e frutificar sobre isso. Mas de tudo isso, é óbvio que existem inimigos, porque é muito claro que é um desejo de Deus que todos possamos experimentar do mover profético. Se é um desejo de Deus, nós vivemos uma batalha espiritual, vamos ter alguns inimigos. E quais são esses inimigos? Quais são os inimigos que querem limitar, querem travar, querem nos bloquear de experimentar o mover profético? O primeiro deles é muito fácil, né, gente? O primeiro deles é o capiroto, é o diabo. O primeiro deles vai estar em Efésios 6, 11 e 12. Vistam de toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6, 11, eu vou ler o 11 e o 12. Para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, o apóstolo Pedro escreve: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe e permanecendo firmes na fé. Sabe, eu sei que pode parecer muito óbvio que o diabo é um inimigo, mas eu nem quero aprofundar tanto, porque nós tivemos uma aula incrível, numa mensagem que o pastor Mateus ministrou, e ele nos deu autoridade sobre o nosso inimigo, que está no YouTube. Ouça essa mensagem novamente, é como essa mensagem nos ajudou nessa situação específica do encontro com Deus que eu falei. É uma mensagem muito, muito valiosa, sabe, medite sobre ela, porque você tem autoridade para vencer o diabo. Por isso eu não vou delongar tanto, mas eu quero trazer aqui duas formas que o diabo, como inimigo, ele tenta nos roubar, sabe, nos limitar do mover profético. A primeira delas é como uma influência. Sabe, um exemplo muito, muito simples, é como aqueles desenhos do Tom e Jerry, sabe, do Frajola e Pipimão, não sei a idade nossa, né? Eu falo esse desenho, porque eu nem sei qual desenho que existe hoje. Mas é como aqueles desenhos lá, e aí fica, de repente, vem um ratinho lá, quando é o Jerry, né? Um ratinho do bem, anjinho, e um ratinho do mal, e o diabinho. E o ratinho do mal fala assim: vai lá, dá uma martelada no rabo do Tom, vai lá, joga aquela bigorna em cima da cabeça dele, vai lá, pega o queijo dele, vai lá, faz a coisa errada. E o ratinho bom fala: não faz isso, diabo, não mexe com isso não, moço. E aí, da mesma forma, estou dando um exemplo muito simples, sabe, mas é o diabo conosco, com influências. O diabo, de repente, sabe, eu não sei se isso comigo que acontece, queridos, mas tem um dia que você acorda cheio do Espírito Santo, você ora como nunca, lê a palavra como nunca, jejua, sabe, você vai todo feliz para o trabalho, você volta todo feliz, você está, nossa, meu Deus, esse dia está perfeito demais, e de repente, do nada, vem um pensamento mal, fala assim: volta naquele pecado, dá uma olhadinha naquilo ali, mexe com aquilo outro lá. Ah, tem tempo que você não mexe com isso. Fala só, é só uma vez. Vai lá. Você merece. Vai lá. Se lambuza no pecado. E aí, você como um bobo, assim, é mesmo. E aí cai na influência. Essa é uma das armadilhas que o inimigo quer nos roubar do mover profético. Por isso o apóstolo Pedro, ele fala para a gente ficar ligado, vigiar, não dar brecha, para que ele não possa vir e que nós não possamos cair na armadilha dele. E outra armadilha que o diabo tem usado recentemente é uma seta que vem como, sabe, um mosquitinho que na hora que pica nem parece que faz mal nenhum, sabe, tipo essa praga da dengue, que morte, acha que é só um pernilongo, mas traz uma doença terrível, horrorosa, fica aí com febre, dor no corpo. Quem já teve dengue sabe como que é terrível isso. É a mesma forma que é a ofensa e a amargura. Sabe, nos dias de hoje, queridos, o diabo tem usado a seguinte estratégia de você maximizar a sua dor, maximizar a ofensa.
a ponto de ela se tornar uma raiz de amargura, a ponto de ela se tornar uma raiz que vai transformando, vai te prendendo e limitando. Sabe, e essa raiz de amargura é algo terrível, é algo que devemos estar atentos. Em Hebreus 12, verso 15, o escritor de Hebreus, ele escreve: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja, o diabo ele vai tentar, ou por influência, ou então de pegar talvez uma dor legítima sua, mas que a graça de Deus vai te capacitar para perdoar e vencer. Mas se por influência do maligno, por influência do diabo, você alimentar essa dor, começar a dar a regala todo dia: oh, que dor bonitinha, eu fui ferido, como fizeram isso comigo, vai regando, eu vou proteger minha dorzinha aqui, olha só, como que isso aconteceu, e vai maximizando, e de repente, aquilo que era talvez aquilo pela graça de Deus, era resolvido através do perdão, através de, passar por cima disso tudo, romper e vencer, aquilo vai se tornando uma raiz de amargura, que vai contaminando, que vai bloqueando, que vai travando, que vai endurecendo o coração. Então, queridos, essa é a forma que o capiroto tenta vir sobre nós. Mas qual a arma, então, podemos usar? Sabe, em Mateus capítulo 4, verso 10, o Senhor Jesus, ele falou uma frase muito linda, muito fácil, que é: saia daqui, Satanás. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras, a palavra de Deus dizem: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Em Tiago, irmão de Jesus, capítulo 4, verso 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Não dê lugar ao diabo. Sabe, Jesus combateu ali, durante aquela tentação dele, pós os 40 dias de jejum. Sabe como que Jesus combateu o diabo? Com a palavra de Deus. As 3 tentações, Jesus usou a palavra. Mas talvez você não leu o texto. Você está pensando, como é que ele usou a palavra? Ele virou e falou assim: está amarrado, diabo. Não, já sei, vou abrir aqui Salmo. Fala um salmo bom aí. Acho que é 91. Pronto, diabo, está aqui, Salmo 91. Não vem não. Está aqui, vou pregar na porta da minha casa. Eu vou abrir na minha sala, Salmo 91, no meu quarto, Salmo 23. Pastor, fala mais um salmo bom. Aí ele fala o Salmo 151. Ninguém riu, ninguém pegou a referência. Aí coloca lá, vamos lá, vou proteger. Não é assim, gente. Não é jogando a Bíblia foi usada por Jesus, porque como que Jesus usou a palavra de Deus? Parou para pensar? Ele usou textos bíblicos para vencer o diabo. Ele usou porque ele conhecia a palavra de Deus. Sabe se quer vencer o diabo? A melhor forma, primeiro, comece conhecendo a palavra de Deus. Sabe, como que é isso? É você ler, meditar e guardar no seu coração o que está escrito aqui. É trazer primeiro a palavra para blindar o seu coração. E com a leitura da palavra, meditação da palavra, você vai blindando o seu coração para todos os cilados do diabo. E até mesmo para a cilada, para a seta da amargura, da ofensa. Quando você lê a palavra, você aprende sobre mansidão, você aprende sobre humildade, você começa a ter disposição para perdoar. Você é intencional em perdoar. Você é intencional em amar as pessoas apesar de. Quando você lê a palavra de Deus, medita, traz para o seu coração, você se torna intencional em amar as pessoas apesar das falhas delas. Porque isso vai transformando a nossa vida, sabe? A leitura e a aplicação da palavra constrói em nós, imprime em nós um estilo de vida que nos blinda. Porque quando eu vi uma cidade, o diabo disse assim, não. Igual, vou dar um exemplo, gente. É claro, batata, que é a cidade do diabo. Aparece nos homens. Uma mulher bonita, tal, chega lá, começa a dar mole no seu serviço. Mulher bonita, vai ser capa de revista, sabe? Modelo. Isso é mais fake bater, mas é fake na fome. É esse lado do diabo, filho. Não é que você é bonito, não. Tem homem que cai, né, pastor? Homem, coitado, ele tem de tudo na vida, mas beleza ainda não. Jesus está fazendo ele ficar mais bonitinho. Mais bonitinho.
E aí, de repente, chega lá, uma Potífera da vida, uma piriguete enviada para o inferno, e começa a falar: nossa, você é tão legal, nossa, você é tão sensível, ai, me dá uma carona, ai, vamos sair depois do trabalho. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, isso aí é o diabo querendo destruir seu casamento, é cilado do diabo. É aí quando você está cheio da palavra de Deus, você pensa: não adulterar. Jesus fala que só de olhar você está pecando, sai fora, Satanás, isso aqui é o diabo, está amarrado no nome de Jesus. Sabe, você começa a entender que como você precisa de tratar a sua esposa, e que se você tem a sua esposa como mulher única da sua vida, não haverá espaço para nenhuma outra flerte no seu coração. Você começa a entender, mulher, que você deve honrar o seu marido, que você, sabe, deve ter uma aliança única com ele, submissão, com uma mulher companheira que edifica o lar. E aí pode aparecer o enviado do inferno que for, sabe, malhado, barriga de tanquinho, carinhoso que for. Você fala assim: sai para lá, não vou dar nem tela para esse enviado do inferno, não. Porque você está blindado. Porque a palavra de Deus vai te dar essa percepção. Então, queridos, para vencer o diabo, precisamos de alimentar da palavra. Mas tem um segundo inimigo, que esse é picareta, sabia? Desculpa a palavra, mas é um picareta. Sabe o que ele faz? Boa parte das ações do segundo inimigo, a segunda, né, coloca a culpa no diabo. É esperta, sabe? Fala: quem que foi? Foi o diabo, e muitas vezes é ela. Sabe quem que é o segundo inimigo do profético, do mover profético? É ela, a carne, a picanha, a maldita carne que habita em nós, queridos. A carne é o inimigo do mover profético. Em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve, Gálatas capítulo 5, verso 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. No verso 24, capítulo 5, ainda o apóstolo Paulo nos ensina tanto de como vencer a carne, fala tanto sobre isso. Ele fala: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Em Mateus capítulo 26, verso 41, o Senhor Jesus nos diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 João capítulo 2, verso 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E em Gênesis 3, verso 6, nós vemos que a carne, quer dizer, é o nosso desejo corrupto por aquilo que não é de Deus. Gênesis 3, verso 6, a mulher viu que a árvore era linda, o seu fruto parecia delicioso, desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. E Eva quis colocar a culpa no diabo. E Adão, que foi mais banana ainda, quis colocar a culpa em Eva. Porque a carne é covarde, não assume a sua responsabilidade. Sempre tem uma desculpa pronta para dar. A carne, queridos, é o nosso desejo. É o desejo, sabe, da nossa natureza humana pecadora. A carne, ela não converte. Você não lembra se é Martinho Lutero ou João Calvino fala que ele precisava de ficar mergulhado quase todo dia na água, porque o velho homem, ele cisma em saber nadar e voltar. Sabe, a carne diariamente precisa ser derrotada. A carne, queridos, nunca vai falar para você jejuar. Sua carne nunca vai falar agora assim: hoje eu vou tirar o dia inteiro para fazer o jejum, 24 horas de jejum. A sua carne não vai fazer isso. A sua carne vai gritar por um x-tudo, sabe, bem caprichado no dia de jejum. A sua carne não vai falar para você acordar mais cedo para orar. Ela irá falar que você está cansado demais, você precisa dormir um pouco mais. A carne não vai inclinar o coração para ser um coração ensinável, humilde e submisso, mas ela vai gritar por independência, ela vai gritar pelos achismos do seu coração, da própria vontade, assim como fez com Eva, assim como fez com Adão. A carne é corrupta. A natureza carnal, humana, se não for domada, se não for disciplinada, ela sempre irá querer ter o controle da sua vida. E como nós podemos perceber o agir da carne?
Dei 3 exemplos aí de oração, jejum, de se inclinar o coração. Mas também quando começamos a ficar vulneráveis demais por alguns pecados que não conseguimos romper. Sabe, quando alguns pecados de estimação começam a ficar inconstantes na nossa vida. Quando somos guiados pelas emoções e pelos sentimentos. Eu só faço o que eu sinto vontade de fazer. Não faço nada forçado. Assinado carne. Maldita. Sabe, já viu essa frase alguém falando? Eu não faço nada forçado. Nada. Você vai trabalhar só no dia que você quer. É isso, né? Seu casamento é bom só no dia que você quer, então. Você não se esforça para o seu casamento ser bom, não. Você não se esforça para estudar, para ter uma boa nota, não. É só no dia que você quer. Isso aí é mentira, gente. É a mentira da carne que ela coloca para você. Para ter o controle, para você ficar preso nela. Eu não só faço de vontade, mas faço nada forçado. Continua na carne. Sabe, nenhum grande incêndio, queridos, começa com labaredas de fogo. Muitas das vezes, ele começa com pequenas fagulhas. Da mesma forma, nenhuma grande queda ou dureza de coração, frieza espiritual começa de uma vez, do nada, como estão dizendo hoje em dia, estou aprendendo com as novas gírias, do Neida. Do Neida, pá, aconteceu, não. Nada do nada, nada do Neida, seja como for, vocês estão me entendendo, nada acontece do nada. Sempre começa com as pequenas raposinhas, sempre começa com pequenas fagulhas, sabe? Pequenas brechas, pequenas concessões, pequenas vontades, pequenas aberturas, pequenos, você merece. Pequenos, hoje não. Pequenos, isso não tem nada a ver. E de repente não tem nada a ver. Nada a ver com o Evangelho, nada a ver com o reino de Deus, nada a ver com Jesus. Sabe, queridos, a carne, ela começa querendo pequenas coisas, assim, não, só hoje vai no culto. Não, está chovendo, olha só, terça-feira, está chovendo, não vai no culto, não. É a carne, meu irmão. É a carne, fala assim, perdeu um pouquinho da hora, não vai de manhã, não, você vai à noite. Aí você dorme, depois do almoço, perde a hora de novo, dormiu. E fala, fica no online. Sabe o que é isso? É a carne. Te roubando de Deus, te roubando da experiência, te roubando de comunhão. Sabe o que é a carne? É quando você pensa assim, não, hoje não estou conseguindo orar hoje não. Meu Deus, eu saí tarde do trabalho, estou cansado, amanhã vai ser um dia puxado, eu preciso dormir. Não, eu não posso jejuar, eu fico tão fraco quando eu jejuo. Eu queria saber qual o homem que fica mais forte fisicamente está jejuando. Sabe, não, me dá dor de cabeça que eu fico o dia inteiro sem tomar café. Me dá dor de cabeça quando eu fico sem comer carne. Eu não posso ficar um dia sem comer chocolate. Eu quase vou para o hospital. Sabe, é a carne te enganando, bobo. É a carne te puxando para baixo. É a carne assim, não. Passou a moça, ela é bonita. Beleza, continua aqui. Mas a carne, faz igual fez com Davi. Continua olhando. Vai lá, vai trocar uma ideia. Pega o zap, vai dando aquela brechinha. A carne, ela com as pequenas concessões geram grandes ruínas. Então, como combater esse inimigo? A carne vai querer ser, você não tem paciência com as pessoas. A carne vai falar assim, não. Esse cara que chegou agora na cela é muito chato, pastor. Dá não. A carne vai falar assim, não, essa pessoa aqui, não. Essa cela agora está um pouquinho chata, eu vou dar um tempo dessa cela. Daqui a pouco eu volto. É a carne te roubando aquilo que Deus quer fazer. Então, como vencer a carne? Como vencer esse inimigo do mover profético? Com disciplina, com postura, com transparência e com intencionalidade. Disciplina, queridos. Disciplina, você precisa escolher pela disciplina. Há um livro maravilhoso, já li algumas vezes, tem que voltar a ler esse livro, que na verdade eu emprestei para alguém que achou que foi oferta, né? Irmão, se é você, é uma forma discreta de falar, não foi oferta, foi empréstimo. É um livro maravilhoso, do Richard Foster. As disciplinas, a celebração da disciplina. São 12 disciplinas espirituais que todo cristão precisa. Então, queridos, é de sendo disciplinado. Você tem que colocar disciplina, senão a carne vai tomar conta de você. Como pai, eu tenho que colocar disciplina sobre minhas filhas, porque se eu deixar, por exemplo, a Ana, que é a do meio, 6 anos, a Ana não vai almoçar direito. A Ana não vai tomar banho. A Ana vai ficar só vendo televisão, comendo besteira. Melhor, ela vai querer ficar no celular, vendo YouTube ou Reels. Aí eu tenho que ficar de cima mesmo. Criança não pode ter celular.
Então eu tenho que ficar lá em cima dela, eu tenho que colocar disciplina, se não deixar, não vai estudar. A Letícia, se eu não ficar em cima, ela não vai fazer os para-casa direito, ela não vai, sabe, ser uma boa aluna. Então eu preciso estar colocando disciplina, limites, sabe, acompanhar na rotina dela, eu e a Poli. A Marinha, se deixar, só vai ficar na minha cama. Misericórdia, está amarrado. Ó, tá doido, imagina, criança todo dia na cama, misericórdia, não gosto de pensar um trem desse não. Então eu tenho que colocar disciplina na casa como pai. E você, como líder de si mesmo, tem que colocar disciplina sobre a sua carne. Sabe, decida, seja homem e mulher de Deus, fala assim, eu vou aumentar mais 5 minutos no meu tempo de oração. Mais 10 minutos. Não comece colocando 2 horas, não vai se enganar, não. Vai fazendo aos poucos, sabe, uma escala. E quando aquilo se consolidar, aumenta. Consolidar, aumenta, e vai indo. Não, eu vou agora começar a ler a Bíblia, eu vou ler um capítulo por dia. E eu vou ler, eu vou meditar sobre esse capítulo, eu vou tentar entender o que está escrito aqui, eu vou me esforçar. Se a minha versão não é muito clara, eu vou procurar ter uma NVI ou uma NVT. Eu vou procurar, sabe, para que se torne mais claro para mim isso daqui. Eu vou escolher uma vez por semana para jejuar. Eu vou começar com uma refeição, depois 12 horas, depois um dia. Sabe, eu vou inclinar meu coração, eu vou escolher para servir na igreja, servir as pessoas, servir na minha célula. Eu vou procurar me disciplinar para isso. É uma forma de vencer a carne. O próprio apóstolo Paulo fala que a carne é fraca, queridos. A carne vai querer os desejos desse mundo. Então, como que você vai vencer? Não alimentando o seu espírito. E como você vai alimentar o seu espírito? Com disciplinas espirituais. Com uma postura, muda os hábitos. Sabe, estabeleça uma nova cultura, e não uma cultura, talvez tenha uma cultura familiar sua, que alimenta algumas brechas na sua carne. Rompa com isso. Tem família que cresceu num ambiente, tem gente que cresceu num ambiente de maledicência. A carne sempre vai coçar para achar um defeito. E quem cresceu num ambiente de maledicência, a língua vai coçar, vai estar urticária para você falar mal da pessoa. Então tem que romper com essa cultura. Quem cresceu num ambiente, uma cultura, talvez de escassez, de avareza, de mamon, tem uma dificuldade imensa com generosidade, fidelidade. Então precisa de ter uma nova cultura. Tem que romper isso. Tem que romper, talvez, o medo da escassez. Você tem um Pai, um Deus todo-poderoso, generoso, que não te deixa faltar nada. É uma nova cultura. Tem pessoas que nunca viajaram na vida por conta de uma cultura familiar. Não desfruta de descanso, experiências. Então você precisa de ter uma nova cultura, viajar. Ter experiências. Tem pessoas que cresceram num ambiente familiar, numa cultura familiar, onde nem se sabe o que significa honra. O pai não honra os filhos não honram o pai, o marido e a esposa não têm honra. Então tem que estabelecer uma cultura de honra. Então, queridos, a postura, ela vai te auxiliar muito para vencer o inimigo da carne. Sabe, ter uma postura, escolher por ter um coração ensinável, escolher por, sabe, decidir amar as pessoas, escolher por ser submisso à palavra, submisso às autoridades, escolher por perdoar, escolher por amar. Uma postura e uma nova cultura. Transparência, a transparência é importantíssima para você vencer a carne. Porque a nossa carne gosta de maquiagem, gente. Não é só a carne das mulheres, não. Toda a carne humana gosta de uma maquiagem. E não é essa maquiagem da make, de pó, blush, essas coisas, não. Ela gosta de maquiar a sua aparência. Ela gosta de maquiar de quem é a verdadeira essência da carne. A verdadeira essência da carne são os desejos desse mundo. Então, podemos vencer a carne com transparência, procurando um líder, um pai espiritual para abrir o coração. Como está em Tiago 5,16, confessa os pecados uns aos outros para serem curados. Mas, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui e presta bastante atenção. Tem gente, pastor Matheus, que acha que transparência e confessar é chegar e rasgar o coração e falar, falou. Ai, estou mais leve, obrigado, foi embora. Pronto. Não. Tiago 5,16, queridos, eu acredito que é muito mais profundo que só falar. É sobre você estar pronto para saber ouvir em relação à situação que você abriu. Isso é muito importante. Sabe, você abriu o seu coração
e abrir o coração para você ouvir o que você precisa de ouvir para ser transformado. Então, precisamos ter essa disposição, essa transparência, confessar pecados, se houverem pecados. Sabe, é importante confessar para você poder vencer esse pecado, meu irmão, minha irmã. É importante você estar tendo tentação, confessar a tentação para não confessar o pecado. Ser vulnerável. Tem gente que acha que é bonito falar que não tem fraqueza, não tem problema, não tem nada, é o super-homem. Eu estou pensando por que ele não subiu como Elias subiu até hoje. De tão bom que o cara é, de tão bom que a moça é, de tão top. Sabe, você não tem fraqueza, você não tem nada. Eu falo, meu Deus do céu, esse cara não tem hormônio, esse cara não tem nada. É eunuco, é tudo. Não tem como. Então seja vulnerável. Queridos, meu sogro, ele fez aniversário sexta-feira passada, 64 anos, e convidou, levou a família toda para passar uma semana em Caldas Novas. Coisa boa. Só que eu trabalho. Estou aqui, sozinho. Pô, ele nessa hora, está na piscina, porque é água quente. A piscina fica até 10, meia-noite, lá a meninada toda, aproveitando. E eu estou sozinho. Sabe o que eu fiz? Falei com a Poli que eu ia fazer, falei com o pastor Mateus. O pastor Mateus me perguntou, como é que está a sua rotina aí? Falei, cara, peguei projeto, peguei tanto de coisa. Ontem, saí da igreja correndo, tinha alguns projetos para resolver e tudo mais. Então, não estou tendo tempo, dando brecha. Fui dormir cansado. Nem consegui ver os gols do Galão de novo, para ver a rodada. Foi boa demais no final de semana. Fui cansado hoje, mesma coisa. Amanhã, temporada, meu feriado inteiro, eu estou com projeto e a Poli me deu uma lista das coisas para fazer em casa, como um bom legendário que eu sou agora. Então eu tenho que trocar 2 chuveiros, arrumar umas tomadas, mudar o layout da sala. Eu estou cheio de tarefa, porque não quero dar espaço para a mardita da carne. Mas eu sou vulnerável. Eu falei, cara, eu estou arrumando esse tanto de coisa para eu não ter nenhuma brecha, não ficar à toa em momento nenhum. E todo dia eu converso com minha esposa. Porque eu preciso de colocar limites para a minha carne. E eu preciso ser vulnerável. Eu não posso falar, não, eu sou super-homem, isso, não tem nenhum problema não. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que ser esperto comigo, com a minha carne mesmo. Sabe, abra mão, queridos, de uma capa, de uma aparência, para que você possa construir uma verdadeira essência. Abra mão de uma capa, abra mão de uma falsa aparência, para que você possa construir uma verdadeira essência. Ter uma postura onde a carne não tem vez nem voz. Cuidado com as concessões de hoje, pois elas podem ser a ruína de amanhã. Por isso, disciplina, postura, transparência, seja intencional com a sua carne. Seja intencional. Porque essa mardita dessa carne, ela tem várias formas, vários jeitinhos, ela sempre vai estar sussurrando, você merece, só mais uma vez, vai, só hoje. Isso tudo é armadilha. E aí vem o último inimigo, são 3 inimigos do mover profético. Falei da carne como vencer, falei do diabo, falei que a palavra a gente vence o diabo, falei da carne que é disciplina, postura, transparência, intencionalidade. E aí vem o terceiro inimigo que pode nos roubar do mover profético. E esse inimigo é a idolatria. A idolatria, pastor, que isso, eu sou crente, eu converti há X anos, estou bem demais. Mas, queridos, idolatria, toda idolatria é um grande inimigo do mover profético. Porque a idolatria é quando você coloca algo ou alguém no trono do seu coração. E o trono do seu coração tem um único dono, é de Jesus. Sabe, antes de eu entrar no tipo específico de idolatria que eu quero falar, eu quero dizer que, sem perceber, podemos tirar do trono do nosso coração, que é para ficar Jesus sentado lá, e colocar, talvez, o casamento. O casamento tem que ser valorizado. O casamento tem que ser uma das prioridades, mas não acima de Jesus. Às vezes é o filho, a filha. O filho tem que ser amado, tem que ser valorizado, tem que ter discipulado, tem que transferir toda a sua vida, ter tempo de qualidade com o seu filho, sua filha. Mas ele não pode ocupar o lugar nem da sua esposa, nem do seu marido, muito mais de Jesus. Ao trabalho, tem gente que teve uma vida tão difícil, uma história tão difícil, e sonhou em chegar num lugar, e chegou nesse lugar. Glória a Deus por isso.
mas acaba colocando aquele emprego, aquela profissão no lugar de Jesus. Isso não pode. Tem gente que coloca, olha só, o absurdo, coloca o dinheiro, coloca as coisas materiais, coloca outro Deus minúsculo que é terrível, que é Mamon. Por isso temos que ficar alertas. Quem está sentado no trono do seu coração? Quem está no centro do seu coração? Os tronos do seu coração só tem um único dono. Ele não pode ser repartido com ninguém. Ele pertence a Jesus. Por isso que a idolatria, ela nos rouba de tudo que é de Deus. E tem uma idolatria, queridos, que ela é uma transsaudade. Se acha de saudade ou de memória, mas na verdade idolatria. Ela se veste, ela se sente como saudade. A roupa dela é de saudade, mas a essência é idolatria. E há uma linha muito tênue entre saudades, memórias boas de experiências do passado, como idolatria sobre isso. Por isso que a gente tem que sempre procurar em Deus, procurar sinais para perceber. Mas, queridos, existe uma idolatria que eu coloquei como nome, idolatria do vinho velho. O mover do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele coloca como se fosse como um vinho novo que está sobre nós. Um vinho novo que está sendo liberado. Jesus, ele fala do vinho velho, do vinho novo, dos odres velhos, dos odres novos. Então, o vinho acaba tendo um simbolismo na Bíblia sobre o mover profético, o mover do Espírito Santo. E tem uma idolatria, que é a idolatria do vinho velho. O que é isso? É uma idolatria a experiências, legítimas muitas vezes, do Espírito Santo, mas que são do passado. É quando colocamos experiências, formas, no lugar que é do Espírito Santo, no lugar que é de Jesus, e isso se torna uma idolatria. E essa idolatria é tão perigosa que ela pode deixar pessoas cegas, duras, insensíveis ao mover de Deus nos dias atuais. Porque essa idolatria, ela sempre, de uma forma muito sutil, ela vai comparar a unção, ela vai comparar o ungido, ela vai comparar a forma de Deus agir. E de forma sutil, delicada, ela transforma pessoas que eram para ser testemunhas e cooperadoras do reino de Deus em pequenos juízes que estão prontos para dar vereditos e sentenças. E a nossa posição não é de juiz. A idolatria, a experiência do passado nos torna religiosos. E a nossa posição no reino de Deus é ser testemunhas de Cristo e cooperadores do reino de Deus, discípulos de Jesus. Mas a idolatria, ela vai transformando e faz a pessoa achar que ela é uma juíza, uma juíza. E que ela pode declarar o que é, o que não é de Deus, o que é, não é emoção, o que é, não é. E ela se coloca numa posição que não cabe a ela. E que na verdade não é de juiz. Mal sabe que ela está como o promotor, o acusador. E o acusador no tribunal dos últimos dias pertence ao primeiro inimigo, o diabo. Por isso é muito cuidado. Sabe, é quando pessoas ficam presas naquilo que já aconteceu e não conseguem perceber o que Deus quer fazer na sua multiforma. Por exemplo, com todo respeito aos irmãos de denominações que ainda usam os hinos da harpa cristã para o louvor. Tem canções que são belas, mas imagine se a Lante só usasse os hinos da harpa e só no coral, só na voz, bateria está amarrado, contrabaixo, meu Deus do céu, guitarra, Alex, joga esse trem fora, teclado, não, vai ser só no órgão e no coral. Será que isso vai mudar a forma de Deus agir? Será que essa forma ia fazer Deus agir mais nos dias de hoje? Ela foi legítima há décadas anteriores, mas ela não anula a forma como Deus age hoje. Olha como que é lindo, como que a beleza que existe em uma canção muito bem composta, com harmonias, acordes tocados da forma certa, como aquilo manifesta a graça, traz uma atmosfera de graça, de adoração a Deus. Porque isso é o mover de Deus. É o vinho novo. Mas se ficar preso ao vinho velho, fica travado, vai se prendendo.
A idolatria ao vinho velho é perigosa porque ela vai apontar para algo bom, mas que já aconteceu. E de uma forma, isso vai gerar um bloqueio para o novo de Deus, para as mudanças, os movimentos que Deus tem para nós, para os movimentos que Deus tem para a igreja, para o tempo que vivemos. E eu quero reforçar e destacar aqui, queridos, que eu não estou falando de princípio, eu não estou falando de valores, eu não estou falando de essência, eu estou falando de forma. Sabe, eu vou dar um exemplo muito prático, que vai mostrar a minha idade. Eu converti a Jesus em julho de 2000. Eu sei. Eu aceitei. Eu era muito novo, quase um pré-adolescente, né? Mas aceitei Jesus em julho de 2000. Em 2001, que eu já tive conhecimento que as formas não chegavam tão rápido, começou um movimento muito forte, principalmente em Belo Horizonte, de adoração, onde as músicas tinham, vou exagerar aqui, mas eram só 3 frases e duravam quase 1 hora. Estou apaixonado por ti. Ficava, estou apaixonado por ti. E aí depois, estou apaixonado por ti. E ficava quase 1 hora, só nisso. Naquela época, isso era único para mim. Era algo maravilhoso. Foi extraordinário para mim no início da minha fé ali, sabe, na minha caminhada. Mas hoje não cabe mais, queridos. Não cabe. Não no culto de domingo. Sabe, será que alguém vai abrir o coração? Pensa no seu amigo que ainda não conheceu Jesus. Vamos no culto, vamos. Chegar aqui no culto, lá, a banda Michele, estou apaixonado. Fica 1 hora. 1 hora, estou apaixonado por Jesus, estou apaixonado por Jesus. O amigo assim, já entendi, está apaixonado, beleza. Mas e aí? E aí, será que o coração vai abrir para aquilo? Será que o coração vai estar aberto para aquilo que é um vinho velho? Nada contra quem faz isso, mas eu quero mostrar para nós que o mover de Deus, os movimentos que Deus traz para nós. Sabe, talvez em 2002, 2003, 2004, 2005 cabia, mas era um mover específico naquele tempo e não para hoje. Mudou a forma, a essência não. A forma de hoje cantar significa que ela é melhor do que a de antes? Não, são coisas para o tempo adequado. Mudou a forma só, a essência é a mesma, a intenção do coração é a mesma, adorar a Jesus, manifestar a glória de Deus, mas a forma mudou, porque entendemos o movimento de Deus. Sabe, queridos, a forma, ela vai mudar com o tempo, mas a essência é que não pode mudar. A forma, a roupa do mover pode mudar de tempo em tempo e muda pela graça. Sabe por que ela muda? Para que possamos a cada dia alcançar o maior número de pessoas. O mover profético sempre vai apontar para a salvação. Sabe, a essência, os princípios, os valores, a palavra de Deus, o mover de Deus nunca vão mudar. O Deus do mover nunca vai mudar, mas a forma pode mudar. Então, eu quero trazer para nós aqui como vencer, então, a idolatria. Como que podemos vencer a idolatria, queridos? De 2 formas, tem 2 armas muito importantes, que é intimidade e comunidade. Vai dar um up para vocês aí, vão repetir comigo. Fala aí, fala forte. Intimidade e comunidade. Como assim? Como assim, pastor Lucas? Vou explicar. Intimidade com Deus te dá sensibilidade e compaixão para com o próximo. Sabe, quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais eu busco a Deus, menos eu vou estar pensando no que eu quero e mais eu vou estar pensando no que Deus quer fazer sobre a vida do outro. Pode parecer um pouco estranho, né? Quanto mais eu busco a Deus, e isso é muito importante, quanto mais perto de Deus nós estamos, sabe, mais nós conseguimos ser sensíveis ao próximo. Quanto mais eu busco Deus, que ele fala com muito carinho, mais eu lidero a minha célula de uma forma intencional para os novos que estão chegando. Quanto mais eu busco Deus, quanto mais eu busco a Deus, mais eu fico sensível a ter uma célula aberta, a querer contribuir para uma igreja para todos os tipos de pessoas, não para todos, mas para todos. É importante destacar isso. Sabe, queridos, eu amo ficar no meu tempo sós com Deus com algumas músicas que não cabem num culto de domingo. Músicas cristãs, é óbvio. Estou falando assim, tento trazer para vocês, são músicas que talvez não vão contribuir para uma igreja aberta, para uma igreja, sabe, para que pessoas possam conhecer esse Jesus maravilhoso que nós servimos. Então, quanto mais eu busco a Deus, eu consigo entender como que eu preciso contribuir para a igreja ser aberta.
Como que eu preciso ser expressivo nos cultos? Como que eu preciso, sabe, na minha célula, sentar não no melhor lugar, porque o melhor lugar vai ser para o amigo que vai estar chegando. Como que eu preciso de preparar uma célula, não para a minha própria edificação, vamos conversar sobre teologia, não, eu quero conversar sobre um assunto para que qualquer pessoa, se ela é cristã ou não é cristã, se é a primeira vez ou a terceira vez na célula, ela sinta vontade, ela consiga participar da célula, porque isso é gerado no Espírito Santo, porque a minha carne, aquela maldita, ela vai querer fazer o que é mais fácil para mim, e mais fácil para mim é ter uma célula fechada. Mas o que o Espírito Santo quer é uma célula aberta. Então, quanto mais nós estamos íntimos do Espírito Santo, nós vamos vencendo a idolatria do vinho velho, porque o vinho velho vai sempre querer fechar, ficar naquele mundinho perfeito. O vinho novo vai te jogar para fora, para o novo de Deus nas vidas das pessoas que estão por chegar. Então, queridos, primeiro começa com uma intimidade. Quanto mais íntimo de Deus, mais vamos ser impulsionados a amar o próximo. E isso com a comunidade. Porque ficar somente na intimidade pode, para alguns, se tornar pessoas místicas demais. Mas o Eclésia, volta no YouTube, na Light Igreja, joga Light Igreja, que vai aparecer no nosso canal, joga lá a série Eclésia, ouve, maratona essa série de novo, gente, por favor. Porque quanto mais eclésia, sabe, quanto mais ser igreja, o congregar, o servir, o estar com pessoas de verdade, a vida em comunidade, o viver igreja como estilo de vida e não como entretenimento, isso nos faz ter um coração cada vez mais alinhado com o mover de Deus. Sabe, com isso nós conseguimos entender os movimentos necessários que apontam para a volta de Cristo. E quando aponta para a volta de Cristo, aponta para a missão, que é ser discípulo de Jesus e não fechar a porta do coração das pessoas, mas ser um facilitador, para que o maior número de pessoas ao meu redor possa conhecer e crer de todo o coração que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Vamos vencer, sabe, a coinonite, vamos vencer a idolatria do vinho velho, vamos vencer o ficar aqui nesse grupinho tão gostoso, quando nós começamos a ser cheios do Espírito Santo e viver uma vida em comunidade de fato, porque isso vai nos fazer ter mais compaixão pelas pessoas, mais paciência, amor de fato. Queridos, a minha forma de liderar a célula, tem 15 anos, pela graça de Deus, que eu sou líder de célula, e amo isso, amo de todo o coração. Mas nesses 15 anos eu percebo tanto que mudou para melhor, o quanto está se tornando mais leve, mais sensível para as pessoas e para os processos das pessoas. Eu vou falar de 2 exemplos aqui. Chegou, já contei, um grande irmão, um amigo do meu coração, é o Bebeto. O cara chegou na célula e no início ele ficava muito fechado, porque não era convertido. Ele só ia para onde a namorada, que depois é a esposa dele hoje, a Ingrid. E hoje é aniversário dela, hein? O grupo da célula, eu lembro de mandar parabéns, se não mandou. Fica a dica aí, hoje é aniversário da Ingrid, do Bebeto. Mas aí ficou lá, ele chegou, ficava fechado. Mal, por causa do quebra-gelo. Se fosse antes, Lucas de 15 anos atrás, nossa, imaturo demais, pastor. Meu Deus, como que era que absurdo, gente. Eu ia falar que é nada com nada. Se for para fazer, a gente nem precisa de voltar. Eu era terrível, gente. Misericórdia na minha vida, eu era assim. Mas nesse tempo eu fui aprendendo com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com meu pai espiritual, o pastor Mateus, com o discipulado, mentoreamento, com a vida dele. Fui aprendendo sobre isso, ter a paciência, amar as pessoas. E fui deixando ele lá. Acabava a célula e conversar com ele. Era cruzeirense, no ano que o cruzeiro caiu. Era até difícil falar assunto com o cara. Eu puxava assunto, conversava e tal. De repente, ele começou a mudar o coração dele. Começou a transformar, abriu o coração. Foi no acampamento de carnaval, e no acampamento Deus pegou ele de jeito, converteu. Mas demorou 1 ano para ele converter, gente. 1 ano para você ir na célula, sem ter uma experiência com Deus. Mas a paciência, a persistência, eu creio que foram chaves para isso. Chegou um rapaz agora na minha célula recentemente. Cara fantástico. E aí, chegou no lanche, eu fui puxar assunto com ele, fui ser meio intencional. E aí, queridão, que ó, coca gelada. Ele, não, estou na água. Eu falei, que isso, cara? Tinha um pão de queijo salgado lá. O pastor Mateus é fã da coxinha. Eu gosto mais daquelas bolinhas de queijo com alho poró. Nossa. Aí eu falei, cara, alho poró, top demais.
Aí ele, não. Eu falei, mas Ariporó, é Fisques. Aí ele, não. Eu falei, nossa, você está querendo ficar em forma, hein? Não, é Quaresma. Aí eu falei, beleza. E puxei o assunto, qual time você torce? Eu vou querer, sabe, ser um juiz naquele momento? Não. Continuei conversando com um cara de boa. Chamei para ir na próxima célula, ele foi vindo, foi no encontro. Jesus pegou de jeito no encontro, foi algo maravilhoso. E ele batizou no meio do ano. E é um presente que tem na nossa célula hoje. Mas por uma das coisas que eu creio que contribuíram foi a leveza de toda a nossa célula. Porque o movimento mudou. Há 15 anos atrás, eu não tinha essa leveza como líder de célula. Mas eu compreendi que o mover de Deus, ele muda. Ele muda, não mudou os valores, os princípios, nada disso. Mas a forma mudou. Sou testemunha. Todo encontro com Deus. O pastor Mateus senta comigo e fala, Lucas, precisamos perceber o que precisa de mudar para melhorar o encontro com Deus. Precisamos de perceber, cara. Aí tem uma coisa que eu falei que ele tá querendo mudar. Ele, primeira coisa, na segunda ou na terça-feira, me perguntou, Lucas, já está pronto para mudar isso aí? Eu falei, tem que ficar, cara, eu vou pegar firme com isso. Por quê? Porque nossos pastores, eles estão com o coração nisso, no mover de Deus. Eu fico pensando, o encontro com Deus foi maravilhoso. Acho que começou em 2008, nosso primeiro encontro com Deus aqui na Light. 2008. Primeiro semestre de 2008. Foi algo maravilhoso. Mas como que tanta coisa mudou? E como que isso foi benéfico? Como isso permitiu que dezenas, centenas de pessoas experimentassem essa experiência única? Porque estamos sensíveis à forma que Deus quer mudar. Flexíveis às mudanças e ao vinho novo. E isso só é possível por conta de intimidade com Deus e vida em comunidade. Porque se eu não viver em comunidade, eu vou estar na minha bolha. E estar na minha bolha me torna insensível. Me torna uma pessoa sem empatia. Me torna uma pessoa fria, egoísta, que não consegue perceber a necessidade do próximo. E a mudança que Deus quer fazer para alcançar o próximo. Por isso, intimidade e comunidade. Congregar, sabe? A vida com Deus, procurar ter um coração ensinável, sabe? Entender o próximo, ter um coração disposto a sempre estar aprendendo, um coração disposto a paternidade. Isso é importantíssimo para vencer a idolatria, para vencer o vinho velho e experimentar do vinho novo. Eu quero concluir fazendo um convite para você abrir o seu coração para o mover de Deus. Sabe, seja sensível ao que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida, queridos. Jesus, Ele nos salvou. Jesus nos tirou das trevas. Jesus nos deu uma família extraordinária que é a Light. Nos deu uma missão. Nos tornou discípulos. E tudo isso fica ainda mais lindo com o sobrenatural de Deus, vivendo um mover profético. Por isso, ame a Deus, querido. Seja sensível ao mover e ao vinho novo. E tome cuidado. Fiquem alerta, vigie e vença os inimigos do mover profético. Vença o diabo. Como o pastor Mateus ministrou, Jesus nos deu autoridade para que eu e você possamos pisar sobre a cabeça da serpente. Vença a carne. Renuncie todos os dias à carne. Renuncie, seja duro, seja firme com a sua carne. Vença a idolatria, queridos. Vigie sobre o trono do seu coração. Ele tem um único dono. E tem que ser Jesus. Use as armas disponíveis. Para o diabo, use a palavra. Para a carne, as disciplinas, a postura, a transparência, seja intencional. Para a idolatria, uma intimidade profunda com o Espírito Santo e uma vida plena em comunidade. O congregar, não abra mão, não negocie. Há um vinho novo disponível para nós. O Espírito Santo tem experiências novas para você. O Espírito Santo, Ele quer nos levar a lugares novos. O Espírito Santo, Ele quer nos usar. Sabe, algo que é muito interessante, que eu fui aprendendo com o tempo. Sabe por que Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo? Para que você possa transbordar. E essa graça, esse presente, esse mover dele, seja tão tanto sua vida, que as pessoas que estão à sua volta vão começar a ser cheias através da sua vida.
Você já esteve com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Quando eu estou com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, eu nunca saio desse encontro da mesma forma que eu entrei. Às vezes eu bato na sala do pastor Mateus para a gente olhar uma questão administrativa, uma questão pontual da igreja e tudo mais. E de repente a conversa vai para um outro rumo. Mas acontece muito isso, pastor, a gente vai entrar, é para ser 5 minutos, se torna 50. E aí o papo aprofunda, e o pastor Mateus derrama mais o coração dele. E eu entrei ali, às vezes, firme, falando uma coisa, ó, cara, essa é a situação. E ele derrama o coração dele, eu saio dali, meu Deus, eu preciso amar mais essas pessoas. Meu Deus, eu preciso de aprender assim, ainda mais como o pastor Mateus. Eu preciso dessa fé. Às vezes nós vamos conversar sobre alguns desafios, e ele chega, ele, sabe, a forma dele com o olhar firme, fala, cara, Deus já nos deu essa vitória. E dá uma gargalhada dele, eu falo, cara, eu preciso ter essa fé. Eu preciso ser como ele, cara. Eu preciso ser intencional, porque está transbordando tanto na vida dele que isso me inspira. Às vezes tem uma situação lá em casa, Poliana, uma mulher cheia de Deus, e às vezes eu vou abrir meu coração em alguma situação, assim, Poli, nossa, não sei se isso vai dar ou vai ser assim. Ela fala, Deus já nos deu a vitória. Teve o último encontro, estava orando, uma luta e tal, falei, Poli, estou com receio disso no encontro. Ela falou, amor, Deus já me mostrou, vai ser um sucesso, vai ser algo extraordinário. E foi algo maravilhoso. Mas por quê? Porque eu estou perto de pessoas que transbordam, essa unção delas cai sobre mim. E é por isso que o Espírito Santo é Deus, Jesus, o Espírito Santo da Trindade, que é o transbordado na sua vida. Não é para você ser cheio, para você ficar só no replé-plé. Não é isso, não. Eu amo replé-plé, mas tudo vai apontar para vidas, vai apontar para a salvação. Sabe, eu creio que Jesus tem espaço para cada um de nós, mas nós precisamos de crer e desejar o vinho novo. Eu quero convidar você a ficar de pé.